E aí, pessoal, beleza? Estamos aí no Pré-ENEM Digital e em nossa aula de física de hoje trataremos gravitação universal. Este assunto pertence ao capítulo 7 de nossa apostila. Faremos uma breve abordagem histórica do surgimento dos conhecimentos sobre a gravitação universal, as implicações que isso teve na criação de sua teoria e, afinal, faremos a aplicação dessa teoria em alguns exercícios. Vamos lá? A história da gravitação é bastante antiga. Ela surge com a própria evolução humana, porque surge com a necessidade de se compreender a natureza, né? A vida a seu redor. A partir do momento que o ser humano sai daquela condição de animal primitivo, né, que simplesmente coleta coisas para comer, caça sem alguma sistematização e começa a adquirir hábitos racionais de ver como que isso ocorre durante épocas do ano, né? A própria concepção de ano, de dia, noite, entender o que são aqueles pontos brilhantes no céu na noite, que nós podemos nos guiar aqui na Terra por esses pontos, são todas coisas que pertencem aí, de certa forma, à gravitação, porque fazem parte de um modelo de universo. O que vocês veem nesse primeiro slide são modelos que foram criados ao longo da nossa evolução, né? Dos mais primitivos até os mais aceitos hoje em dia. Os modelos são necessários e eles têm a sua explicação até certo ponto. A partir de um ponto que esse modelo não pode mais explicar de forma efetiva algo, né, de forma satisfatória, nós trocamos de modelo. Então é por isso que acabam existindo vários modelos de funcionamento do universo. Nesta figura no meio do slide, nós temos uma representação do modelo heliocêntrico, que é o Sol como o centro do nosso sistema. Já foi dito como o Sol sendo o centro do sistema, não só do sistema solar, mas do universo, né? Hoje nós sabemos que não é o centro do universo. Nós estamos aí em uma estrutura bem maior, que são as galáxias, que contém milhões e milhões de sóis, alguns milhões aí acompanhados de planetas, né, que nós já sabemos de milhares, né, já temos conhecimento aí de alguns milhares. E que essa estrutura também não é única, né? A galáxia compõe também outras estruturas do universo e assim por diante, até nós entendermos o universo como um todo. O modelo de universo que foi aceito durante muito tempo é o da Terra como sendo o centro de todo o universo, que nós chamamos hoje de modelo geocêntrico. Ele tem base fenomenológica de ver o movimento aparente dos astros. Pensem que para um ponto de referencial inercial, né, para quem está parado na superfície da Terra, o Sol parece passar, a Lua parece passar, assim como as estrelas, né, porque nós estamos no nosso ponto de referencial inercial. Então, eles adotavam esse ponto como o ponto fundamental, né, aquele ponto especial do universo que nunca se movia. E além do mais, a influência teológica baseou muito a construção desses modelos, porque era-se necessário explicar esses fenômenos e muitas vezes a explicação era de ordens divinas, né? Sendo os fenômenos da natureza sendo causados pelos deuses. Sendo assim, era comum nas escolas gregas adotarem esses referenciais. Então existia um mundo terreno, imperfeito, que era separado de um mundo divino. E a influência desse mundo divino era traduzido em objetos perfeitos. Por exemplo, a rota dos planetas em torno da Terra, que tinha que ser perfeita. A figura mais perfeita que os gregos adotavam era a circunferência, porque ela era uma linha sempre equidistante de um ponto central. Assim, não era aceita a proposta de que os planetas poderiam fazer outro tipo de órbita em torno da Terra. Tinham que ser circunferências.
O interessante dessa figura é que aparece a Terra como centro do universo e os outros astros, como a Lua, Vênus, Sol, Marte, circundando a Terra. Vejam que aparecem algumas estruturas transparentes, né? Essas estruturas transparentes eram como esferas de vidro. Então esses astros ficavam confinados entre esferas de vidros a permanecerem circundando a Terra, né? Pelo caminho que lhes era possível circundar. E é mais interessante ainda, não havia a explicação para planetas, né, ou para o Sol em si, e muito menos para as estrelas. Vejam que as estrelas estão na esfera mais externa. A Terra abrigava tudo que era imperfeito, né? Tudo que era passível de nascer e morrer, né? Era tido na Terra. Mas o que era perfeito estava acima, né? Nas abóbodas celestes. Acreditava-se que existia o fogo divino, né? O fogo dos deuses. E aqueles pontos brilhantes do céu eram, na verdade, furos. Então era uma esfera opaca, não permitia a passagem de luz, né? Essa luz do fogo divino lá fora era possível ser observada através de pequenos furos. E esses furos, para esses pensadores da época, eram as estrelas. E isso era aceito pela grande maioria dos pensadores das escolas gregas contemporâneos ao início da era cristã. Por exemplo, Aristóteles, que era do século IV a.C., fundou uma teoria que veio a se chamar física aristotélica e durou por quase 2000 anos. Ele explicava, por exemplo, fenômenos gravitacionais, que é conhecido como teoria dos graves. Para Aristóteles, existiam 4 elementos naturais: a terra, a água, o ar e o fogo. E todos esses elementos possuíam um lugar natural. Então, vamos pensar no caso de um rio. Nós temos a água, que fica por cima da terra do rio, ou seja, a terra fica por baixo da água e a água fica por cima da terra. E se nós pensarmos sobre o ar, na condição do rio, né, a terra fica por baixo da água e o ar fica por cima da água, ou seja, a sequência terra, água, ar e por último fogo, né? Vamos pensar que se estivesse pegando fogo ali em alguma região próxima do rio, nós vemos a labareda se erguendo, né? Ou seja, para Aristóteles também o fogo assumia a posição mais superior, né, dentre os elementos. Então vamos fazer um experimento mental bastante simples. Do que é feita uma caneta? Pensa que para Aristóteles existiam apenas 4 elementos. Se você fosse seguir essa linha de raciocínio, você vai pensar: a caneta é feita de terra, porque ela é rígida. Mas ela não é completamente rígida, nós podemos flexioná-la um pouco. Então quer dizer que deve ter algum outro elemento que causa um pouco de flexibilidade. Pode ser a água. Então a caneta é formada de terra e água, só que ela é mais terra porque ela é mais rígida? Subjetivo, não? Imagine que você sustente essa caneta e de repente a solte de uma certa altura. Essa caneta vai em direção ao solo. Por quê? Porque é o elemento natural dela, né? Ela é feita de terra, ela vai para a posição mais baixa dentre os outros elementos. Se da mesma forma você soltar sobre uma superfície que tenha água e embaixo a terra, se essa caneta se dirigir diretamente ao fundo, né, relando na terra, é porque ela é mais feita de terra. Se ela boiar, é porque ela tem uma quantidade de terra equilibrada com a de água. Temos então um equivalente para a explicação dos fenômenos gravitacionais, uma teoria gravitacional. Essa teoria, embora nos pareça muito simplificada hoje, tornou possível diversos avanços da humanidade, por exemplo, das edificações. E, por incrível que pareça, ela durou por volta de 2000 anos até ser refutada por uma teoria melhor, ou seja, uma evolução do modelo.
Ainda sobre esse período de 4 séculos antes de Cristo e 4 séculos depois de Cristo, encontra-se a filósofa Hipátia, em que seus estudos trazem o primeiro registro dizendo que a órbita dos planetas é elíptica em torno do Sol e que o Sol ocupa um dos centros da elipse. Hipátia foi muito criticada na época pelo apontamento de seus estudos, até mesmo por seus discípulos. Um deles é Ptolomeu, que também tem um modelo próprio. Vocês podem conferir essa história no filme Ágora, de 2009. E mais adiante na história vieram os nomes como Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, nem sempre concordando entre si, mas sempre transitando entre esses elementos que acabaram ficando para o nosso sistema mais atual. Foi Tycho Brahe que fez dos seus estudos da astronomia, né, ele observava muito bem os céus e fazia anotações muito precisas. E logo, para tratar esses dados obtidos experimentalmente por Tycho Brahe, chegou Johannes Kepler, que era um ótimo matemático. E ele observou os dados de Tycho Brahe e viu que haviam padrões. Esses padrões vieram se revelar como essas trajetórias sendo elípticas. Johannes Kepler viu e constatou matematicamente a trajetória desses planetas. Não eram mais apenas observações ou divagações. Aí já existiam dados que eram confrontados por uma ciência exata. Fundamentou o que viria a ser chamada de Lei das Órbitas, ou a primeira lei de Kepler, em que os planetas descrevem trajetórias elípticas em torno do Sol, com o Sol ocupando um dos centros dessa elipse. Com isso, e com os estudos feitos por Galileu Galilei, houve uma profunda mudança na compreensão de como é feita a construção do conhecimento, o que logo viria a ter mais robustez com Isaac Newton. Então Kepler continua seu trabalho em cima dos dados trazidos por Brahe e constata que, além dessas trajetórias elípticas, se você traçar uma reta que liga o planeta ao Sol, ela acaba varrendo áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que equivale a dizer que, se nós pegarmos as posições de um mês para diferentes épocas do ano desta translação da Terra em torno do Sol, e esse um mês é comparado às áreas formadas por essas figuras em azul na figura aí em cima. A área 1 é igual à área 2. Se a área 1 é igual à área 2, então o intervalo de tempo para percorrer a área 1 é igual ao intervalo de tempo para percorrer a área 2. E essa foi a chamada segunda lei de Kepler. Não demorou muito para surgir a terceira lei de Kepler, que diz que o cubo do raio médio da órbita de um planeta é diretamente proporcional ao quadrado do seu período de translação. Isso foi obtido empiricamente através dos dados obtidos por Tycho Brahe. Kepler testou modelagens matemáticas até concluir que, fazendo o quadrado do período dividido pelo cubo do raio médio de órbita de um planeta em torno do Sol, a relação era sempre uma constante. Expandindo então estes dados para todos os outros planetas do nosso sistema solar, ele viu que essa constante era a mesma para todos os planetas. Então, a relação entre os planetas é de proporção direta, ou seja, o período quadrado de um planeta A sobre o raio ao cubo desse planeta A é igual ao período ao quadrado de um planeta B sobre o raio ao cubo desse planeta B. Essa lei também é conhecida como lei dos períodos. Kepler teve muita destreza em demonstrar o movimento pelo movimento, né? O que nós temos hoje como a própria cinemática. Ele descreveu a cinemática dos corpos celestes do nosso sistema. E logo veio um trabalho que fez o fechamento dessa parte clássica da física, que nós chamamos de lei da gravitação universal,
que foi os trabalhos de Isaac Newton, que descreveu o movimento pela sua causa, ou seja, o que nós compreendemos como a dinâmica desses corpos celestes. Com o desenvolvimento do que foi chamado as três leis de Newton, pensava em tudo sobre um olhar de força, né? O que veio chamar de lei de gravitação universal foi a consideração de uma força que era obtida pelo produto da massa dos corpos dividido pelo quadrado da distância que os separa. Newton viu que havia uma proporcionalidade direta, mas que era necessário a adição de um número para concordar nas unidades dessa força, o que veio a se chamar de constante gravitacional, que nada mais é um número que corrige essa proporcionalidade direta do produto das massas pelo quadrado da distância à força envolvida ali, né? A conclusão deste trabalho tirou o conhecimento humano de uma condição puramente qualitativa e trouxe também uma condição quantitativa. E isso modificou totalmente a forma com que nós pensamos, trabalhamos, né? Projetamos, utilizamos esses conhecimentos, produzimos tecnologia e entre outras coisas que estão por aí e surgirão. O próprio nascimento da física, em conclusão, a nossa física moderna se deve à ação de homens como esses, mas que existiram também tantos outros. O próprio Newton disse certa vez que se enxerguei mais longe é porque apoiei em ombros de gigantes, ou seja, existem as primeiras descobertas e essas descobertas vão sustentando as outras, assim como o nosso modelo de universo evoluiu, né, lá do ser humano primitivo até agora aqui na nossa física clássica com a lei da gravitação universal e atualmente nós estamos muito mais longe, né, gente? Temos novos patamares. O telescópio James Webb a cada dia nos surpreende com seus novos dados que são tratados por pensadores, né, os cientistas do mundo inteiro que têm esse compromisso em construir o conhecimento e dividir conosco. Esse é o significado da ciência. Mas deixa eu explicar um pouquinho dessa figura ao lado. Essa é uma figura feita por uma inteligência artificial. Eu pedi para essa inteligência que desenhasse uma maçã caindo na cabeça de Isaac Newton, né? Parodiando aquela velha história sobre Newton e a maçã. Mas logo eu vi que o computador não estava interpretando muito bem, eu brinquei. Põe uma melancia caindo na cabeça de Newton, né? Eu fiz alguns prompts para ele fazer uma imagem bastante realista. Vejam que ele reuniu traços aí. Se vocês olharem os desenhos, né, as fotos que são desenhos de Newton na internet, vocês vão ver esses traços. Parece um Newton bastante contemporâneo, né? Até bastante jovial, né? Nos desenhos ele parece um pouco mais acabado e parece até estar portando um relógio, né? Lá no século XVIII, 17 e 18. Mas a grande brincadeira aí, né? Vejam que a melancia está partida. Eu interpretei que o computador fez uma brincadeira, tá? O que está unindo essa melancia não seria a gravidade, tá? Seria uma brincadeira com Newton, né? Claro que a gente sabe que essa constante gravitacional é a que dá a proporcionalidade ali das massas. Como ela é uma constante muito pequenininha, nós temos que seriam necessárias massas imensas para serem atraídas com essa força, né? Tamanha, e uma melancia tão pequena não seria capaz de atrair os pedaços ao ponto de se unir devido à ação da força gravitacional. Então eu interpretei isso como uma brincadeira do computador, tá, gente? Eu brinquei também com o pessoal na apresentação do aulão aqui na Unemat de Collider. Então eu apresentei essa foto para eles. Então eu concluo essa parte 1 do vídeo, né, sobre abordagem histórica. E vou começar a gravar aqui, gente. Vocês sigam a parte 2 do vídeo, que eu faço algumas aplicações, né, de uma contextualização histórica e também da condição mais quantitativa
dessas leis.